Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa nossa aula. Eu sou a professora Wanda, como alguns já me conhecem. Quem está chegando agora, o meu muito boas-vindas a todos vocês, a todas vocês. A gente vai iniciar hoje mais uma aula de filosofia, mas antes de começarmos a nossa aula, vamos lembrar sempre de alguns recados importantes, principalmente para quem está chegando agora, tá? Então, se você é novo aqui assistindo as nossas aulas, não esquece de clicar aqui embaixo em algum lugar da sua tela no joinha, curtir essa aula, ativar o sininho para se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma aula, tá bom? E seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da escola de vocês. É muito importante, assim você tem acesso a todas as informações, sempre que forem postadas. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo de acompanhar as novidades. Então é importante curtir o nosso vídeo para chegar a mais pessoas, ativar o sininho para receber lembrete sempre que a gente estiver aí com uma aula marcada, com um encontro marcado. Não esquecer também de compartilhar para aquele seu amigo, aquela sua amiga que está precisando concluir os seus estudos também, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a nossa escola, que lá tem um pessoal show
para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir de vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de filosofia. Como vocês estão observando aí na nossa lousa digital, na tela do seu celular, do seu computador, tablet, televisão, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a filosofia, que é o tema do senso comum, tá bom? Quem está chegando agora, eu já desejo meu boa noite, estou vendo que vocês estão mandando aí no chat boa noite para mim, infelizmente não tem como a gente falar com todo mundo, mas é importante que vocês saibam que essas aulas, elas ficam gravadas, tá? Então, se ficar alguma dúvida, se você está chegando agora, não se desespere, às vezes eu tenho muitos alunos que ficam afobados, preocupados, porque estão vendo a aula de filosofia pela primeira vez no supletivo, né? Um conteúdo que é cobrado só no ensino médio. Então, às vezes, você está tendo a oportunidade de terminar esse conteúdo do ensino médio só agora. Mas não se preocupe, porque aqui no nosso canal já tem uma porção de aulas de filosofia. Vocês podem rever o conteúdo sempre, quantas vezes for necessária, tá? Para ficar aí, ó, craque na hora de fazer a prova, não tiver nenhuma dúvida. E a gente vai aqui também todo o horário marcado, né? Toda quarta-feira o nosso encontro, sempre trazendo novidades, né? Dos temas que costumam tanto cair nas provas, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre senso comum, que é um tema da filosofia, né? A filosofia é essa matéria aí queridíssima que a gente herda no Ocidente desde a Grécia Antiga, né? Com o surgimento dos primeiros filósofos ocidentais. E aí é um conteúdo importante para a gente refletir sobre a nossa própria realidade, né? Algumas questões, dúvidas que surgem, que fazem aí com que a ciência avance. E lembrando que o senso comum, pessoal, por mais que ele não seja um dado científico, faz parte dessa construção da filosofia, tá? Então, sempre quando a gente tem alguma descoberta, algum conhecimento, ele parte do senso comum. Tá, professora, mas o que é senso comum? Vamos dar uma olhada no material que eu trouxe para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre isso. O senso comum é esse conhecimento que a gente herda de geração a geração. Então, é um conhecimento que ele não é científico, mas ele é passado pelos nossos pais, pelos nossos avós, é um conhecimento adquirido através da experiência. Por exemplo, todo mundo sabe, é um senso comum, que quando você coloca a panela no fogão, você não pode colocar suas mãos no metal, né? Porque você vai se queimar. Como que a gente sabe disso? Sendo que quando nós somos crianças, né? Às vezes aquele bebê você tem que tampar a tomada, você tem que tomar cuidado com a panela no fogão. Por quê? Porque a criança ela está se desenvolvendo, então ela está descobrindo a partir das experiências que ela vai tendo, que às vezes se acontece algum descuido dos pais, que ela coloca o dedinho na tomada, ela vai tomar um choque. Se ela coloca a mão na panela quente, ela vai se queimar, vai doer. Então, a partir dessa memória da dor, ela não vai mais fazer esse ato muitas vezes. Então, o senso comum é esse conteúdo ligado à nossa experiência, tá? Diferente do conhecimento científico. Quando a gente fala de conhecimento científico, a gente está falando de uma busca por respostas voltadas para questões e problemas mais complexos. Por exemplo, a gente precisa de um conhecimento científico para desenvolver a resposta a uma doença, né? Que é um tratamento, um remédio, uma cura que pode surgir a partir do conhecimento científico. Então, muitas pessoas, por exemplo, elas acabam hoje conseguindo conviver com algum tipo de doença a partir de uma medicação ou se curar a partir de um tratamento. Isso está totalmente ligado ao que a gente chama de conhecimento científico, que é diferente do senso comum, que é aquele conhecimento herdado por gerações e que às vezes nem sempre está correto. Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, o conhecimento científico é essa busca por resultados. Resultados de questões complexas, tá? Para comprovar ou demonstrar que aquela posição está errada. Então,
O conhecimento científico, ele também faz o uso de experiências, mas ele está voltado a uma formalização. Então, o conhecimento científico precisa de protocolos, artigos, né, base de dados. Os cientistas, eles passam por uma série de testes, né, tanto em laboratório, quanto de análise de dados, de pesquisa, diferente do senso comum, que é uma tradição herdada, né? Então, às vezes, se as pessoas adultas pensam daquela maneira, uma criança que convive naquele ambiente vai, através do senso comum, pensar de maneira parecida em algumas questões, porque a experiência dela está ligada a esse senso comum, está ligada a essa noção de enxergar na família aquele exemplo, tá? E herdar alguns posicionamentos ou algumas atitudes, simpatia, superstições, tudo isso faz parte do que a gente chama de senso comum, tá bom? Vamos lá, meus alunos, minhas alunas, o que a filosofia tem a ver com conhecimento científico, tem a ver com senso comum? Quando a gente pensa em filosofia, e é uma aula que, se você está chegando agora, eu aconselho, inclusive, a olhar as nossas outras aulas que estão aqui no canal, né? Quando surgiu a filosofia, a gente já está aqui, ó, há um bom tempo tendo acesso a esse conteúdo. Então, a filosofia, ela surge a partir dos filósofos, né, na Grécia Antiga. Se a gente for falar de uma filosofia ocidental, que eles estavam em busca de respostas sobre a ordem do universo. Eles não se contentavam com a explicação da época, que era através de uma explicação mitológica, dos mitos, da existência de diversos deuses, e eles começaram, a partir de observação, produzir conhecimento científico, tá? Filósofos como Heráclito, como Pitágoras, Parmênides, diversos filósofos que desenvolveram uma forma de pensar diferente do que estava acontecendo na época. Então, a filosofia, a ciência, ela tem essa origem comum. Ela surge de questões que as pessoas não conseguiam responder de forma racional. E aí surge o interesse de começar, então, a responder de forma racional, né? E evitar que surgissem explicações somente ligadas à existência de deuses, por exemplo. Então, a filosofia e a ciência, elas surgem de uma origem comum, e esses filósofos, que eram chamados de pré-socráticos, porque eles vieram antes de um grande filósofo muito importante, que foi o Sócrates, eles acabaram desenvolvendo essa noção de amor à sabedoria, né? E é por isso que, inclusive, a palavra filosofia vem de filo, amor, amizade, e sofia, de sabedoria, né? Então, foi importante esse surgimento da filosofia, porque a filosofia e a ciência, de certa maneira, elas começaram a se separar durante um tempo, né? Esse amor à sabedoria é diferente, por exemplo, de um conhecimento científico, porque Sócrates, ele ligava, né, esse filósofo que foi um divisor de águas para essa disciplina, ele ligava o seu conhecimento à vida na cidade, ao desenvolvimento da política, da democracia, ainda lá séculos e séculos antes do surgimento de Cristo. Então, ao longo do tempo, a filosofia, ela começou a questionar várias certezas que eram postas, inclusive certezas científicas. Por isso que a filosofia e a ciência, elas não são a mesma coisa. O surgimento da filosofia possibilitou que a ciência também surgisse, né? Mas filosofia e ciência se separam quando a filosofia começa a questionar, inclusive, a ciência. Por exemplo, a filosofia entende que o senso comum é importantíssimo para o surgimento de outros tipos de conhecimento. Então, vão ter uma série de atitudes que, inclusive, muitas pessoas vão repetir, ligadas ao senso comum. E aí eu trouxe para vocês agora um quiz para a gente fazer, hein? Uma coisa bem legal. Eu quero que você que está assistindo a nossa aula ao vivo aí, coloque aqui no chat agora, no chat, o que vocês acham que é senso comum
ou conhecimento científico? Eu vou ler a frase e aí você vai colocar aqui no chat para mim. Ah, essa aí que você leu, professora, é S. Pode mandar só S de senso comum ou só C de conhecimento científico. Para a gente saber se a gente consegue separar o que é senso comum e o que é conhecimento científico. Entenderam? Então, seguinte, olhem essas afirmações, me manda aqui no chat o que é senso comum e o que é conhecimento científico. A primeira afirmação diz o seguinte: a água entra em ebulição quando atinge 100 graus Celsius a nível do mar. Vocês acham que essa afirmação vem de um senso comum ou de um conhecimento científico? Manda aqui no chat para mim. E eu vou seguindo. Eu vou falar mais algumas afirmações aqui. Vocês continuam me dizendo aí se essa questão que eu estou afirmando para vocês faz parte de um conhecimento que veio do senso comum, tá? Ou do conhecimento científico. Lembrando que senso comum é o quê? Aquilo que a gente herda através do que a gente ouve, pela tradição. Tá? Diferente do conhecimento científico, que busca responder questões mais complexas, que passam por uma série de normas, de aprovações. Olha 2. Sal grosso descarrega o ambiente de energias negativas. Será que isso faz parte do que a gente chama de conhecimento do senso comum ou científico? Ou até mesmo essa próxima afirmação aqui, ó, que muita gente aqui que está assistindo essa aula, eu tenho certeza que pensa da mesma maneira. Quebrar espelho traz 7 anos de azar. Isso é uma afirmação do senso comum ou de um conhecimento científico? E essa outra? 4. O verão é mais quente porque o sol está mais próximo da Terra. Isso é uma explicação do senso comum ou do conhecimento científico? Ou a 5. Roupas escuras são mais quentes. Senso comum ou conhecimento científico? Ah, professora, mas uma explicação pode ser senso comum e também conhecimento científico? Ora, pode, porque uma coisa que veio de um senso comum, de uma experiência, pode ser comprovada pela ciência, tá? Vamos ver se vocês gabaritaram aí nas respostas que vocês estão mandando no chat para mim. Olha só que interessante. Quando a gente diz que a água entra em ebulição quando atinge 100 graus Celsius a nível do mar, essa afirmação, ela vem de um conhecimento científico, né? A partir do estudo, a gente consegue afirmar que a água, ela ferve, ela entra em ebulição quando ela atinge esse nível de 100 graus Celsius ao nível do mar. E a 2, o sal grosso descarrega o ambiente de energias negativas? Depende, se você acredita nisso, faz parte do seu senso comum, mas não é comprovado pela ciência. Então, faz parte do que a gente chama de senso comum na filosofia. E essa outra afirmação, quebrar o espelho traz 7 anos de azar. É científico ou é senso comum? É senso comum, né? Tem gente que se quebra espelho já fica pensando no castigo que vai receber, mas não é algo comprovado cientificamente, né? Faz parte dessa série de práticas que a gente vai incorporando na nossa realidade a partir, inclusive, de achismos, né? De achar que é isso mesmo, porque a gente passa a acreditar nessas questões, né? Tentando evitar que o azar não passar embaixo de escada, porque traz azar, faz parte de um conhecimento vindo do senso comum, tá? Nenhum cientista conseguiu provar que realmente, se você passar embaixo de uma escada, você vai ter azar. É por isso que a gente diz que faz parte do senso comum. Para quem acredita, ok, mas não é algo que deve ser imposto às outras pessoas, até porque não é ciência. Tá? E roupas escuras são mais quentes?
isso faz parte tanto da experiência, quando você usa uma roupa só preta, tá aquele calor, aquele sol, aquele calor de 40 graus, sensação térmica, todo mundo derretendo na rua, você tá todo de preto. Você vai passar mais calor? Vai. E isso foi comprovado cientificamente também. Então, quando a gente está com uma roupa preta, a gente acaba retendo mais calor para si, transpirando mais, suando mais. Então, uma coisa ela pode também ser as duas afirmações. Parte de um conhecimento vindo do senso comum e parte é comprovado pela ciência. Então, as principais características do senso comum, pessoal, que é também uma área da filosofia para a gente conseguir entender o mundo em que a gente vive e por que que as pessoas acreditam tanto em coisas que não são comprovadas cientificamente, a gente tem que entender que o senso comum, ele é sempre informal. Então, ele é adquirido pela experiência, né? Algum dia, alguém quebrou um espelho e teve 7 anos de azar e acreditou que isso realmente acontecia, e isso foi passando por geração em geração, se espalhando, e aí a gente tem uma grande quantidade de pessoas que acredita fielmente que se quebrar um espelho pode ter 7 anos de azar, faz parte do senso comum, né? Só um exemplo para a gente entender. E as principais características desse tipo de pensamento é porque é informal, ela é feita a partir de repetição. Então, se você não passa embaixo de uma escada para ter azar, você nunca vai passar. Você sempre tem que repetir o ato de dar a volta na escada. Né? Ele é subjetivo, então o senso comum faz parte de como a nossa mente trabalha, influenciada por crenças, por alguns preconceitos também, tá? Porque que é um preconceito? É um pré-conceito. É um conceito que você tem antes de conhecer. Então, se você acha que o senso comum ele vai responder todas as questões, você também tem que entender que ele é subjetivo, ele faz parte de quem você é, no que você acredita. Porque tem gente que acha uma bobagem essa coisa de que espelho, escada, dá azar. Tem outras pessoas que realmente acreditam no sentido de que entende que é isso mesmo. Então, esse sentido, essa noção de crenças ligada ao senso comum, ela é compartilhada pelas pessoas e ele é prático. Então, o senso comum são formas de agir na sociedade que é utilizado, inclusive, para orientar a nossa ação no mundo. Então, o senso comum, professora, você acha que ele tem que ser invalidado? Então, ele tem que pegar, como minha avó dizia, pegar e jogar no lixo a criança com a água do banho? Não, a filosofia vai dizer que não. E é por isso que a gente está estudando esse tema aqui na nossa aula de hoje, porque ele costuma cair muito em provas. O senso comum para a filosofia, em diversas situações, né, ele é importante porque ele faz com que as pessoas consigam se localizar no mundo, dar sentido à vida das pessoas, só que a gente precisa tomar cuidado. Né? Como eu disse que o senso comum, às vezes a gente acha uma coisa, mas ela não é comprovada cientificamente, como faz parte de um sistema de crenças, de preconceitos também, a gente precisa entender o porquê se faz isso, né? Questionar, esse é o papel da filosofia. Questionar aquilo que vem do senso comum. Então, a gente precisa trabalhar a criticidade, né? Ser crítico, refletir sobre as nossas ações, para que a gente crie argumentos frente às soluções e às situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá bom? Tudo certo, pessoal, até aqui. Bem tranquilo, né? Senso comum tá ligado aí à nossa realidade. Tá ligado a uma série de superstições. Às vezes, você que está assistindo minha aula aqui, se é o jogo do time do seu coração, você só usa uma roupa específica, porque traz sorte, né? Já vi gente falando que até roupa íntima, né? Não, tem que usar a minha cueca da sorte, eu tenho que usar o meu chinelo da sorte. Tem gente que tem esse apego a essas ideias que traz essa noção de estar no mundo, mas que faz parte de um senso comum, né? Não tem como provar
que aquele chinelo, aquela cueca vai trazer sorte e o seu time vai ganhar o jogo. Mas se isso faz parte de todo o sistema de símbolos que você criou e você fielmente acredita nisso, isso faz parte de um senso comum. Então, o senso comum, normalmente, ele não é refletido. Ele está misturado em uma série de crenças pessoais, né? De preconceitos, como eu disse também. É um conhecimento que ele é compartilhado, as pessoas continuam com um pensamento ligado ao senso comum, porque acaba virando uma tradição, né? Normalmente faz parte da experiência de vida das pessoas, e apesar do senso comum não ser um conhecimento que se encontra em toda essa noção de sabedoria que a filosofia estuda, ele não deve ser desvalorizado, né? Aí que entra o ditado popular da minha avó: não jogar a criança com a água do banho, né? Porque você pega a banheira e joga tudo fora, você perde um rico conhecimento também. Então, o senso comum, ele não pode ser desvalorizado. A gente tem que entender a importância, né, dessas superstições, desses modos de vida, mas a gente também não tem que acreditar fielmente em questões que não são comprovadas, né? Não tem como você afirmar para a pessoa sobre algo que você carrega como uma tradição, que é, por exemplo, usar uma roupa específica para trazer sorte no jogo do seu time do coração, percebe? Faz parte do seu senso comum, do que você herda enquanto tradição e de uma série de valores compartilhados na sua vida, que faz parte do que a gente chama desse tipo de conhecimento que é senso comum. Então, sem mais blá blá blá, né, que eu acho que vocês já entenderam o que é o senso comum, a diferença com o conhecimento científico. Vamos agora responder 2 questões para a gente conseguir fixar bem esse conteúdo, tá? Entendendo que ele é importante, que ele cai em muitas provas. Então é o seguinte, depois de tudo isso que eu disse para vocês aqui na nossa aula, eu quero que vocês me respondam essa questão. O senso comum, ele pode ser considerado uma base para a filosofia? O que vocês acham? Alternativa A, sim, porque oferece uma perspectiva inicial sobre a realidade. Alternativa B, não, porque é sempre incorreta. C, sim, mas apenas em contextos específicos. D, não, porque é sempre subjetivo. O que vocês acham que é a resposta correta, meu povo? Porque, o senso comum pode ser considerado base para a filosofia? Quando a gente estudou lá atrás a filosofia e viu que esse amor pela sabedoria só surgiu nos filósofos porque eles começaram a questionar certezas que faziam parte do senso comum da Grécia Antiga, o senso comum ele é considerado para quem? Então, ele pode ser a base da filosofia, que iniciou esse pensamento para a construção do conhecimento científico? Qual é a alternativa que vocês acham que é a alternativa correta? A, B, C ou D? Parabéns para quem respondeu a alternativa A, porque é realmente isso, tá, pessoal? E você também, se errou, se confundiu, não tem problema, a gente está tendo acesso a esse conteúdo agora, ele fica aqui gravado e você vai poder rever a aula quantas vezes for necessário, tá bom? O senso comum, meu povo, como eu estava falando para vocês, ele é a base da filosofia. Porque a filosofia surge, né, os primeiros filósofos, os filósofos chamados pré-socráticos na Grécia Antiga, eles estavam interessados em justamente ter esse senso comum como insuficiente. Então, já que era insuficiente a explicação herdada por várias tradições que quem criou o mundo foram os deuses, que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, por exemplo, se isso foi a base para que eles começassem a investigar se era isso mesmo a realidade, então a gente pode dizer que o senso comum ele é a base da filosofia, porque ele vai ser um primeiro olhar aquilo que vai
ser um problema para os cientistas de comprovar se é aquilo mesmo ou de provar que não. Olha, cientificamente, o sal não descarrega, né, o sal grosso não descarrega o ambiente de energias negativas, porque isso está mais no campo da fé, né, de questões energéticas. Então, vai abrindo uma separação entre o que é senso comum e o que é conhecimento científico. Mas o senso comum é a base para que o conhecimento científico exista, né? Para saber se aquela afirmação ela deve ser comprovada ou refutada, né? Digo no sentido de dizer, não, não é isso, na verdade é aquilo. Então, o senso comum, ele tem essa função importante também de ser a base para comprovação ou não desses pensamentos que são repetidos através da tradição, né? Tem gente que não entra na casa nova se não for com o pé direito. Isso faz parte de um senso comum, faz parte da tradição, dessa herança que a gente vai ensinando, inclusive, as outras pessoas para atrair sorte. Mas não é um conhecimento científico, percebe? Isso dá a base para o conhecimento científico provar se tem sentido mesmo cientificamente ou não. Olha essa outra questão aqui. Qual é uma crítica comum ao senso comum na filosofia? Que crítica será que os filósofos atribuem a esse tipo de conhecimento? A. Ele é fácil de entender. B. Ele pode ser contraditório e influenciado por preconceitos. C. Ele é sempre verdadeiro. Ou D. Ele não tem relação com a ciência. Qual dessas alternativas, depois dessa aula que a gente está tendo hoje, vocês responderiam? Se fosse para responder a prova agora, hein? Qual alternativa é a correta? Senso comum é fácil de entender? Não é fácil de entender. É fácil de entender que uma pessoa ela dá a volta, às vezes muda de calçada porque dá azar passar embaixo da escada. Isso não é fácil de entender se você não acredita. É fácil de entender que uma cueca pode dar sorte, por exemplo, para o seu time do coração ganhar o jogo? Não é fácil de entender, né? Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa B. Né? Às vezes o senso comum ele está nesse lugar de crítica da ciência e até mesmo da filosofia, porque ele pode ser contraditório, ele é influenciado por preconceitos. Então, várias coisas que estão ligadas ao que a gente chama de senso comum, elas foram fundadas a partir de um preconceito, e é isso que significa preconceito, quando você julga uma coisa sem conhecer de fato, e aí você forma um preconceito. E aí, algumas atitudes, se você tiver baseada só no senso comum, elas podem ser criticadas porque elas podem provar, né? Pode-se provar que não são verdadeiras. É isso aí, galerinha. Tudo certo? Então, aqui estão as nossas referências que a gente utilizou para preparação desse material que a gente teve aula hoje. Lembrando sempre que a gente se encontra também nas aulas de sociologia. Estudem, tenham um bom restinho de semana aí, tá bom? E qualquer coisa, tamo junto. Dá uma ligadinha na escola para tirar qualquer dúvida, mas a gente se vê na próxima aula também, tá bom? Um beijo e até mais. Obrigada para quem assistiu a aula até o final.